Boa noite, senhora vereadora. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite, pessoal aqui da casa. Boa noite a pessoal aqui que nos acompanha pelas redes sociais. Primeiramente, eu gostaria de convidar o capitão Henrique Marinho Furtado para subir ao assento. Boa noite, senhor. Vamos dar início à nossa reunião, fazendo a oração do Pai Nosso, e em seguida o vereador Zé Wellington para a leitura do Santo Evangelho para nós. Evangelho João, capítulo 8, versículo 1 ao 11. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. O que diz tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E tornando-lhe a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Peço ao primeiro secretário, João Marcos Macedo Silveira, que proceda a chamada. Vereador Carlos Leonel de Oliveira. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Antônio Camargo Júnior. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereador Reinaldo dos Reis Silva. Presente. Vereadora Shirlelaine Gonçalves Faria. Presente. Vereador Wilde Welles de Oliveira. Presente. Por haver número legal, sob proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde emana toda força e poder, declaro aberto
a 9ª sessão ordinária, nesse dia 4 de abril de 2022. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Documentos referentes ao projeto de lei número 019 de 2022, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Saúde do município de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Parecer jurídico número 023 de 2022, parecer contábil número 016 de 2022 e parecer número 030 de 2022 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, documentos referentes ao projeto de lei número 022 de 2022, que inclui no calendário oficial do município de Piuí o Dia Municipal do Pastor Evangélico, a ser comemorado anualmente no segundo domingo do mês de junho, e da outras providências, de autoria do vereador João Marcos Macedo Silveira. Parecer jurídico número 026 de 2022 e parecer número 029 de 2022 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Requerimento número 034 de 2022, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, a qual requer que seja oficiado o chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, para que sejam encaminhadas informações referentes às viagens realizadas através do Serviço de Tratamento Fora de Domicílio, TFD. Ofício número 039 de 2022, de autoria da contadora da Prefeitura Municipal de Piuí, senhora Maria Perpétua da Silva Félix, a qual encaminha documentação orçamentária relativa ao mês de dezembro de 2021. Ofício número 311 de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, o qual encaminha resposta ao ofício número 055 de 2022, referente ao requerimento número 006 de 2022, de autoria dos vereadores João Marcos Macedo Silveira e Shirley Elaine Gonçalves Faria, cujo objeto refere-se aos pontos de ônibus escolares, rotas e bairros. Ofício número 68 de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, o qual encaminha o projeto de lei número 023 de 2022, que dispõe sobre permuta de bem público e da outras providências. E-mail de autoria da Confederação Nacional de Municípios, o qual encaminha convite para a 23ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. E-mail de autoria do deputado estadual professor Irineu, o qual encaminha o ofício de indicação de emenda impositiva de bloco para conhecimento. E-mail de autoria do senhor João Francisco Mapa, o qual solicita que seja informado se há alguma lei municipal que limita a altura e o horário de som automotivo. Ofício número 088 de 2022, de autoria do presidente do Poder Legislativo, o qual encaminha a proposição de lei número 023, de 29 de março de 2022, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de subvenções sociais e da outras providências. Ofício número 089 de 2022, de autoria do presidente do Poder Legislativo, o qual encaminha a proposição de lei número 024, de 29 de março de 2022, que inclui no calendário oficial do município de Piuí o dia 7 de março como Dia Municipal da Oração, institui a Semana Municipal da Oração e da outras providências. Ofício número 090 de 2022, de autoria do presidente do Poder Legislativo,
o qual encaminha a proposição de lei complementar número 003, de 29 de março de 2022, que dispõe sobre alteração da data de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, de 2022 e da outras providências. Ofício número 091, de 2022, de autoria dos vereadores do Poder Legislativo, ao capitão da Polícia Militar, Henrique Marinho Furtado, o qual solicitam a intensificação da ronda policial para a comunidade de Penedos. Ofício número 092, de 2022, de autoria do presidente do Poder Legislativo e do vereador José Wellington da Silva, os quais convidam o capitão da Polícia Militar, senhor Henrique Marinho Furtado, para participar da 9ª sessão ordinária, que será realizada no dia 4/4 de 2022, às 19h30, na sede do Poder Legislativo de Piuí, a fim de prestar informações e esclarecimentos a respeito da segurança pública no município. Edital de convocação para a 9ª sessão ordinária. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos no pequeno expediente. Convido o vereador Gilvan Antônio da Silva. Eu vou trocar aqui então, presidente, com a sua permissão. Convido o vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite, senhor presidente, demais colegas da casa, aos servidores que nos auxiliam, ao público presente, ao público que nos assiste nas redes sociais. Senhor presidente, eu queria hoje estar agradecendo ao Poder Executivo, né? Na semana passada ele sancionou aquela indicação que nós assinamos juntos. E agradecer também, né, aos nobres colegas por ter, né, votado também e aprovado o adiamento do alvará e do IPTU. Então, agradecer vocês também. E se o Felipe puder colocar para mim na tela lá. Senhor presidente, hoje eu recebi uma ligação, estava vendo até o capitão Marinho falando em questão dos membros da corporação com dengue, no bairro Totonha Tomé, na rua Ari Almada abaixo ali do PSF, uma senhora me ligou e me passou que só na casa dela hoje saiu o resultado do exame de dengue, ela, a filha e a neta. E ela me questionou que no fundo das casas populares, que é aquela rua ali ela não tem nem nome essa rua aí, o pessoal está jogando muito lixo e que o Poder Executivo pudesse estar olhando essa questão aí. A gente não sabe se pode ser por causa desses copos jogados, latas, máquina de lavar roupa, então um monte de entulho. A gente não sabe se os moradores estão jogando e tem alguém descartando também lixo nesse fundo aí. Então pedir ao Poder Executivo garrafas, olha para você ver, copo descartável. Então tem muita coisa jogada ali no fundo, naquela rua, que é ali atrás das casas populares, né? Uma rua que é até... ela não tem nome. Eles andaram até invadindo essa rua aí e construindo lá. Então pediram ao Poder Executivo que olhasse com carinho essa rua aí, ver o que pode ser feito em relação a isso. Porque como está um surto de dengue, não só, né, na Lagoa de Trás, o Zé Uel até mora lá, né, Zé? Parece que está um caso sério lá na Lagoa de Trás, Morada do Sol. Agora começou no Totonha Tomé. O que a senhora me ligou dizendo que lá na rua dela, ao lado do postinho, tem muita gente com sintoma da dengue. Eu vi até o fumacê passando lá perto da minha casa, que eu moro no Nova Esperança, mas que olhasse com carinho nessa localidade aí, que é nessa rua que está isolada, o pessoal está descartando muita coisa lá, muito lixo. No mais é só, senhor presidente. Obrigado. Convido o vereador Gilvan Antônio da Silva. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, funcionários da casa, senhor capitão Marinho, seja bem-vindo a essa casa legislativa, público que nos acompanha pelas redes sociais, imprensa escrita e falada e o público que nos acompanha na nossa casa legislativa. Senhor presidente, estou fazendo uma indicação aqui, eu fui procurado por moradores
das comunidades rurais, sobre a questão do PIT, Posto de Informação de Triatonioso, os barbeiros. Eles me relataram, Fabinho, que já tem mais de 1 ano e meio que a equipe não está passando nos PIT, que é os postos de coleta, para estar fazendo a coleta dos barbeiros. Às vezes a pessoa mora na zona rural, tem o PIT, né, que a pessoa às vezes acha um barbeiro, deixa lá, antes a equipe passava lá, fazia coleta, notificava, mandava para a vigilância fazia o trabalho, né, de estar mandando para fazer o exame para saber se o barbeiro era contaminado. Então foi procurado por esses moradores das comunidades rurais que já não tem mais de ano que não passa lá para estar fazendo essa coleta. Então faça aqui essa indicação aqui, peço ao prefeito Dr. Paulo, à Secretaria de Saúde, porque é muito importante, porque esse período que não foi feita a coleta desse barbeiro causa um atraso, a pessoa, às vezes até por não ter como vir para a cidade, não tem como trazer esse barbeiro, e a equipe que faz esse trabalho, não passando, ocasiona um grande atraso e também até o diagnóstico. Porque às vezes vocês sabem, essa doença do barbeiro ainda existe. Então, assim, esse trabalho já existia, eram 2 pessoas que faziam essa coleta, né? Passavam durante o mês no posto de coleta, até em Penedos tem um PIT lá, os moradores ali deixam no posto de saúde e eles fazem esse serviço. Então fica aqui essa solicitação, a indicação ao prefeito. Também, senhor presidente, eu fui procurado também por muitos usuários da farmácia básica de saúde, onde eles me passaram que estão tendo a dificuldade, às vezes, de estar lá para buscar um medicamento. Às vezes uma pessoa toma 4, 5, 6 tipos de medicamento e entrega o medicamento a eles, às vezes, muitas vezes até sem nenhuma embalagem adequada para entregar o medicamento. Então, já me solicitaram que até pessoas solicitam ele, se tiver uma sacolinha de mercado, traz. Então, assim, isso fica muito ruim, né, João? Que eu acho que tem que entregar o medicamento, mas na embalagem correta. Eu acho que é a coisa mais simples. Às vezes, uma pessoa de idade, como você vai entregar lá 4, 5 medicamentos na mão da pessoa, pode cair, a pessoa pode perder, às vezes é uma pessoa, né, mais dificuldade de andar, então fica aqui essa indicação, a secretária de saúde que olhasse isso para nós com carinho, porque a cidade já cresceu, é muita gente que sai às vezes lá do bairro Santa Clara, Nova Piuí, vai lá para a farmácia pegar o medicamento e tem que ficar levando o remédio na mão, pode acontecer às vezes até de perder o remédio. E se contar certinho os comprimidos na hora de tomar, às vezes vai estar faltando. Então, assim, solicitando a Rosângela que olhasse com carinho, né, Carlinhos? Eu acho que seria uma boa tá dando essa ajuda aí para quem precisa da farmácia básica, né? Fica aqui o meu pedido de indicação também. E para finalizar, senhor presidente, hoje eu estive lá em Penedos com o Dr. Paulo, mas o Tadeu, gostaria aqui de dar os parabéns para a Shirley, né, no qual o prefeito fez um vídeo da Rua Alvarenga, a famosa Rua Alvarenga lá, né? Desde 2017, é uma rua que não tinha sido feito calçamento nem nada, né, Carlinhos? Vocês olharam lá, né? Então, assim, a comunidade ganha muito com essa rua. Hoje as máquinas já chegaram lá para estar fazendo a pavimentação, que eu acho que é importante. Então, assim, a gente fica muito feliz de saber que os vereadores, não só na cidade de Piuí, mas também nas comunidades rurais, olham por lá. Então, Shirley, muito obrigado. Ao Renato Andrade, que é uma emenda do Renato Andrade, né, de quando ele foi deputado, ter esse carinho de olhar. O Paulo passou com essas 3 ruas, além do orçamento que estava previsto, vai ter que ser feito um repasse de mais de R$100 mil da contrapartida do município. Então, assim, já vai estar começando o serviço lá amanhã. Então, mais uma vitória para a comunidade, né? Uma comunidade que tem 90 casas, mas, assim, está tendo um carinho muito grande do prefeito, vereadora Shirley e do Renato Andrade também. Então, a gente tem que reconhecer. Eu falo que é importante essa união, cada vereador buscar com seu deputado, né? Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Carlos Leonel de Oliveira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, a mesa diretora. Boa noite a todos que nos assistem. Quero usar
rapidamente aqui a palavra para cumprimentar nosso novo comandante, né? Capitão Marinho, que está presente recentemente em nossa cidade. Que o senhor tenha uma boa-vinda em nossa cidade e fique bem à vontade, porque nós temos aqui o título de Cidade Carinho. E nós temos muito prazer de poder receber todas as pessoas que chegam em nossa cidade. Muito especial o senhor, que está pegando aí, né, a batuta da segurança pública na nossa cidade. Temos boas referências, naturalmente, claro, o senhor. Todos que têm passado por aqui têm mostrado o seu trabalho. E temos certeza que seremos parceiros, né, a casa e toda a comunidade piuiense. Queremos cumprimentar o senhor. Que o senhor esteja bastante à vontade aqui na nossa cidade e se disponha com relação à casa. Quero também cumprimentar o amigo Zé Wellington, né, que recentemente recebeu a comenda aí importante, né, dirigida aí à segurança também como policial. Tem feito também, fez hoje aposentado, né, um grande trabalho como policial na nossa cidade. Quero te cumprimentar e te parabenizar pelo ato de reconhecimento que você recebeu pela Polícia Militar. Muito obrigado. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos no grande expediente. Convido o vereador Zé Antônio Camargo Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, pessoal de casa, também quero cumprimentar o capitão Marinho. Seja bem-vindo a Piuí. A gente sabe muito bem da sua competência, do seu trabalho. Se você precisar da Câmara, nós estamos aqui à disposição. É um prazer ter você aqui hoje. Eu também, Carlinhos, quero cumprimentar, né, nosso vereador, Zé Wellington. Recebeu todas as homenagens lá em Poços de Caldas, qual eu tive há um mês atrás na troca de comando, né, onde teve várias honrarias, e eu fiquei muito feliz em saber que Zé Wellington também agora, né, foi homenageado. A gente conheceu muito bem o trabalho dele perante a Polícia Militar, depois na Polícia Rodoviária. Agora ele está afastado, aposentado, é um excelente vereador, lutando pelas causas aí sociais da nossa cidade. Muito merecido, viu, Zé Wellington? Sinta-se, né, abraçado por toda essa Câmara, por toda a comunidade. Isso para nós é um motivo de muito orgulho, viu? Parabéns mesmo. É só, senhor presidente. Convido a vereadora Chilelaine Gonçalves Faria. Agora sim. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Só para deixar bem claro que eu tinha pedido para falar no pequeno expediente, mas nada contra de falar no grande, até melhor, né? A primeira coisa que eu quero comentar é sobre essas 3 estradas que até que enfim estão sendo feitas. Foi uma luta muito grande no mandato passado. Na época em questão, Renato Andrade estava como deputado federal. E quando saiu esse recurso, esse recurso para pavimentação de ruas, na época em que havia saído para vários locais, o Renato havia me perguntado sobre o Piuí. Eu tinha feito uma lista imensa para ele, mas pelo menos 3 ruas foi contemplada. A gente sabe que essas emendas parlamentares, às vezes, ela demora demais. A pessoa, o autor dela, às vezes nem tem o prazer do momento da contemplação, como é neste caso. Mas eu fico muito, muito feliz mesmo. Gilvan, hoje você estava lá junto, né, com o nosso prefeito, e eu fico muito feliz, mais uma vez, pelas 3 ruas estarem, enfim, saindo do papel, o projeto sair do papel, isso é muito bom, que é a Rua Alvarenga, em Penedos, a Rua Marçal Moreira, lá na Pindaíba, atrás ali do cemitério, e a outra, a João Pérez, que inclusive, esta rua foi, lá na Nova Piuí, foi uma rua de muito debate nesta casa no mandato passado. O Zé lembra, o Boi, de quando a gente questionava por causa da situação dessa rua, e agora
ela vai ser asfaltada. O valor, o Gilvan, você estava falando, a emenda do Renato Andrade foi no valor de R$230 mil. Para a época, era o suficiente. No entanto, tudo vai subindo, subindo, e hoje foi necessário que o prefeito entrasse com uma contrapartida de R$139, ou seja, uma readaptação, um realinhamento dos preços. Eu quero R$139 mil. Eu quero agradecer aqui a pessoa do Renato Andrade, que mesmo não estando deputado federal na nossa cidade, estando no pleito, ainda assim, ele sempre puxa alguma coisa para o nosso município, como foi este ano, até uma patrol, né, foi destinada para Piuí. Eu fico muito feliz com isso. Outro assunto, hoje nós tivemos uma pequena reunião com alguns moradores da região de Penedos, onde eles falaram da segurança. Nós também em conversa com o capitão Marinho. A propósito, um prazer te conhecer pessoalmente, que eu não conhecia, e seja bem-vindo a essa casa, sempre. E nós sabemos da precariedade que é todo esse trabalho, justamente pela falta de pessoas, ou seja, falta da mão de obra humana mesmo. Então, sempre que é possível, está sendo feito, mas em detrimento da falta de mão de obra humana, é que passamos por essa situação. Mas, em conversa com os moradores, o pessoal que estava aqui, uma solução seria esse desvio, então, atrás do campo, porque com esse desvio poderia sanar, ou seja, seria um paliativo, até a gente conseguir um policiamento a mais que possa estar dando esse suporte. Portanto, eu gostaria de fazer essa solicitação ao nosso prefeito, de estar vendo a possibilidade de fazer esse desvio tal como era antes, de forma que vai possibilitar tanto a entrada como saída das pessoas durante os eventos que são ali realizados. Eu quero parabenizar também o Zé Wellington, hoje com o título de colaborador da 18ª Seção da Polícia Militar. Parabéns, Zé. O Zé Wellington, a gente sabe que ele é um exemplo, foi um exemplo enquanto estava na corporação, foi um exemplo quando também estava na Polícia Rodoviária, eu sei da sua luta, e foi muito justo mesmo essa honraria que você recebeu. Bom, eu não preciso falar, porque da Polícia Militar você sabe que é uma profissão que eu gostaria muito de ter tido para mim na época antiga. Portanto, parabéns mesmo por essa honraria. E, por fim, eu quero falar sobre, aliás, dar continuidade ao assunto que comecei na sessão passada, que foi justamente sobre a situação do quadro de profissional da educação, e em especial no que tange a função de monitoras. Na semana passada eu expliquei, fiz um comentário, uma explanação do porquê que hoje não existe mais a função de monitora. É simples, o dinheiro que mantém a educação não é Fundef, ou seja, ele não vem vinculado à assistência social. E monitoras era na época quando isso ocorria. Desde que se passou para a Fundeb, elas pertencem ao quadro da educação e, portanto, a função também é professora PEB1, ou seja, professora educação infantil. Tanto que, se olharmos nos dados, no FNDE, no cadastro de todos os profissionais da educação, vocês vão procurar monitoras, vocês não vão encontrar, mas vocês vão encontrar professoras PEB1 com o nome das que hoje estão atuando com essa função de monitora. O porquê que eu estou abordando novamente? O decreto do nosso presidente, Jair Bolsonaro, ele prevê um reajuste de 33% no 33,24%. Eu estava revendo aqui, o piso salarial hoje vigente é o da Lei 11.738 de 2008. Então, para vocês verem, o piso da educação por uma carga horária de 40 horas, ele é de 2008. Imagina como está defasado. E o porquê que é importante que se faça o enquadramento, o reaproveitamento dessas servidoras que estão nas creches e CMEIs dentro da educação. Antes
que este decreto se torne lei. Até mesmo para que o prefeito possa fazer uma avaliação total do impacto sobre a folha de pagamento. Porque elas são professoras. Sendo professoras, esse reajuste, que inevitavelmente eu acredito que este ano vai ser sancionado e vai se tornar lei, e em conversa com o prefeito ele vai pagar o retroativo, uma vez que o decreto ele é de janeiro, então ele tem os seus direitos anteriores. Então, é importante que já se faça o reagrupamento dessas profissionais no quadro da educação com a nomenclatura em compatibilidade com aquilo que está no FNDE, já justamente aproveitando tanto as servidoras que hoje trabalham e, assim mesmo, gerando uma certa economia para a nossa prefeitura, para a Piuí. Justamente porque, se for mantê-las como monitora, vai ter que colocar professora. Então, vai ter, além da monitora na sala de aula com as crianças, vai ter que ter uma professora. Caso contrário, nós vamos estar irregular. Eu vou bater de novo nessa tecla. Irregular diante do FNDE. Portanto, senhores, eu gostaria de contar com a colaboração dos mesmos para que alinhássemos, até mesmo com o nosso jurídico aqui da casa e o jurídico da administração, e olharmos a forma mais rápida e eficaz para fazer essa adaptação da nomenclatura, conferindo a elas o direito que lhe é devido. Obrigada. Posso dar Oi, um... só por gentileza, o nosso presidente já havia pedido para fazer uma colocação na fala da Chip, depois, né, eu já passo a você, por gentileza. Semana passada a gente falou a respeito do projeto das monitoras, né, Chico? Exatamente. E a gente falou que estaria estudando, né, a respeito desse projeto aí. E eu tive falando, inclusive, hoje com o Dr. Paulo. E ele falou que durante essa semana aí, juntamente com o jurídico da prefeitura, estaria estudando aí a respeito do projeto das monitoras aí. E posteriormente, ele gostaria de estudar também junto aqui com o jurídico da Câmara. Então, Perfeito. então é um projeto que já vai estar em Maravilha. estudo durante Isso essa é muito semana bom. aí. Ele, Muito bom. antes de vir para a reunião, eu liguei para ele e falei, não, Reinaldo, eu vou estudar esse projeto aí junto com o jurídico da prefeitura. Posteriormente, eu gostaria de estudar com o jurídico lá da Câmara também. Isso é bom, muito bom. Oi, agora por gentileza. É só para aproveitar a fala da Chile, respeitar o capitão Marinho aqui. A gente vê aí, a hora que fala a questão da segurança, né, capitão? A gente vê o que o governo do estado está fazendo com os nossos municípios. Porque, Zé Wellington, nós estivemos lá na cidade administrativa, né, Zé Wellington? Nós tivemos com o deputado Cássio, nós fomos na Polícia Militar, até mesmo para pedir mais efetivo para o Piuí. Até falamos muito numa base móvel para dar assistência nos bairros, nas comunidades, né? Igual nós temos Penedo, nós temos a Lagoa dos Martins. Mas a gente vê que eles estão enxugando e dificulta muito o trabalho da Polícia Militar. E vocês que estão à frente, fica mais difícil ainda. Porque hoje o Estado, o governo, ele não está liberando. Nós não temos o efetivo aqui que venha a atender, né, da forma que precisa. Hoje, o que nós temos em Piuí, a gente sabe muito bem, às vezes o pessoal cobra, mas não sabe as dificuldades que a Polícia Militar também ela participa, né, o que a Polícia Militar hoje está passando. Então, é uma cobrança nossa, eu acho que nós temos que fortalecer esse trabalho junto ao governo do Estado, fazer a cobrança mesmo, porque nós precisamos de segurança. E a hora que a comunidade procura, a hora que a comunidade exige da segurança, né, e às vezes a gente não tem a segurança, né, a Polícia Militar não tem condições de estar atendendo, mas não é porque ela não quer, não é porque ela não tem tempo de estar indo, alguma coisa nesse sentido. É porque falta efetivo.
E não é porque a polícia não está liberando, né? Hoje hoje a gente depende, hoje o comando é Poços de Caldas, né? Não é porque eles não estão mandando efetivo, é porque o Estado não está liberando. Hoje aposenta-se um policial, né, Zé Wellington? Aposenta, e eles não estão chamando para fazer essa substituição. Então é onde a gente está com essa carência, vamos se dizer assim, às vezes na polícia militar, né, de efetivos. Igual uma cobrança agora que nós tivemos em Penedo. Às vezes não tem como atender, porque o município é grande, às vezes a exigência aqui é muito grande, né, eles têm que estar trabalhando aqui na nossa comunidade, né, e não tem como estar indo lá. Isso acontece Só uma partezinha até aí, mesmo nos bairros Boi, aqui. Só uma partezinha, porque esse assunto que você está falando será pautado daqui um pouquinho. Para que entrar no assunto, for entrar na área de justiça, aí você faz para não atrasar muito esse Não, tá. Tá porque às bom. vezes você não lembrou, você chegou um pouquinho atrasado, vai ter esse assunto a tratar com ele, a hora que for, nós vamos entrar nessa pauta. É, mas eu estou falando até Correto, a respeito correto. da fala da Shirley aqui, né, para dar continuidade na fala dela, que ela entrou nesse assunto, que eu acho que é um assunto que bem falado por ela aqui, né? E outra questão que a gente vê é a questão dos monitores, que já tem, Shirley, uns 3 ou 4 anos, que a gente vem trabalhando, que a gente vem lutando por isso. Mandato anterior, nós não tivemos, né, um posicionamento, né, positivo aqui. E esse ano a gente começou de novo esse trabalho. Então a gente precisa fortalecer isso aí. A gente precisa lutar, porque se é direito, a gente tem que cumprir ele. E a gente está passando da hora, quantos monitores que a gente encontra aí, que a hora que chega em determinados lugares que vai olhar, eles nem enquadrados eles não estão, porque não existe monitor. Então a gente tem que ver essa situação mais rápido, né, para atender. E outra, valorizar a classe, né, valorizar os monitores, valorizar a educação, porque hoje a gente vê, a gente anda nas escolas, a gente anda aí, né, nos CMEs, e a gente precisa de dar essa valorização. Então, presidente, a gente precisa fortalecer isso mais rápido, a gente precisa reunir com o prefeito, com o jurídico, não deixar passar para a gente resolver essa situação, que ela não é de hoje. Ela não é de hoje que a gente está aí trabalhando nesse sentido e que a gente não tem um resultado positivo. É só, senhor presidente. Convido o vereador José Wellington da Silva. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora Shirley. Boa noite, público aqui presente. Boa noite, capitão. Seja bem-vindo à nossa casa, viu? E eu, primeiramente, eu queria agradecer ao senhor, o capitão. Nessa quarta passada, eu estive lá em Poços de Caldas, né, recebendo essa belíssima homenagem, né, que eu trouxe até aqui, ó, o troféuzinho aqui, e o qual foi escolhido pelo senhor, né, o comandante de Pasto, do batalhão, que até o seu comandante que assumiu lá, porque o comandante está de férias, o capitão Abdala e o comandante da 18ª Companhia, de Poços de Caldas, Coronel Trajano. Fui muito bem recebido lá, seu capitão. Eu nunca tinha recebido homenagem igual essa. Entendeu? Fiquei muito grato mesmo, né? Foi muito bonito lá o evento, porque a companhia, a 18ª tem 5 batalhões, né? Que pertence a 5 batalhões. E foram 3 escolhidos de cada batalhão, né? E eu tive o prazer, né, através do senhor, de ter sido escolhido. E por isso que eu estou aqui hoje, né? Ir lá pessoalmente, lá na companhia, mas como o senhor veio aqui hoje, foi convidado, né? Vai vir aqui hoje. Eu queria agradecer de coração mesmo, porque trabalhei na Polícia Militar há quase 30 anos.
E o que eu tenho, eu dedico isso à Polícia Militar, né? E queria também agradecer ao senhor mais uma vez por essa belíssima homenagem e dizer para o senhor que estamos aqui, senhor capitão, de portas abertas. O senhor deve ter uns 3 meses, está aqui, né? 3, 4 meses. E o senhor vai ver o tanto que aqui, Piuí, é bom trabalhar. Aqui tem o poder legislativo, o judiciário, executivo, né? Que são todos unidos aí em prol à Polícia Militar. E, coincidência, até aqui foi nosso comandante também, o Major Valério, né, comandou a companhia também, né? Trabalhei com ele vários anos. E o senhor vai ver que aqui as pessoas, elas são muito dadas, eles gostam mesmo da Polícia Militar, né? Me lembro muito bem da CASPO, é a associação, né, da Polícia Militar, e que na época nós não tínhamos recursos nem para ter uma viatura boa, né? Nós tínhamos que fazer, igual disse que é dia da entrega da viatura, leilão, para nós comprarmos viatura. E hoje mudou, né? Então eu queria falar para o senhor que o senhor seja bem-vindo aí a Piuí. Eu tenho certeza, o senhor vai sair daqui só promovido, só quando o senhor for a major, né? A equipe é muito boa, os policiais são muito bons, né? E, Felipe, você colocou a foto aí? Faz favor. E nós tiramos umas fotos lá, só para o senhor não estar presente, porque não teve o senhor como ir, né? Aí nós fizemos umas fotos lá, só para... Aquela com a Major Abdala, subcomandante do batalhão, né? Nós fizemos lá. Ela é o troféuzinho, uma homenagem que eu recebi lá em Poste Caldas. Então, muito obrigado, senhor capitão, de coração. Eu visto a camisa mesmo da Polícia Militar e vou continuar vestindo. Esse é o Coronel Trajano e o Coronel Marcos, né, que estava reformando aquele dia. Era o último dia dele na Polícia Militar também. E que eu vou continuar vestindo, você pode ter certeza. E honrando mesmo o nome da Polícia Militar. Muito obrigado, senhor, de coração. Senhor presidente, eu me inscrevi ao uso da palavra. Cumprimento o senhor, os demais colegas, né, aos assessores dessa casa, servidores, ao público que nos assiste, ao público presente, né, referenciar ali a pessoa da Rosélia, na representação do sindicato, a todos os profissionais da educação aqui presentes, Major Valério, né, Capitão Marinho, né, desculpe. É um prazer receber o senhor aqui nessa Casa Legislativa essa noite. Espero que o senhor esteja bem à vontade em nossa cidade. Trazer aqui, senhor presidente, né, externar primeiramente uma questão que foi aqui levantada pelo senhor, com a sua permissão, dizer que nós estivemos em contato, inclusive falei isso aqui na Casa Legislativa, de uma possibilidade de uma reunião com a Lael em Passos sobre a questão, né, do piso, né, salarial dos profissionais da educação. E a gente obteve um retorno, né, que a visão do Estado, né, era porque ainda não havia um entendimento legal sobre a questão orçamentária dessa revisão do piso dos servidores da educação. E que ficou a cargo dos municípios, né, fazerem as suas tomadas de decisão. Nós vemos que Capitólio, acredito que pelo número reduzido, né, de profissionais, conseguiu, dentro da questão orçamentária, se equiparar e conceder esse reajuste. E o nosso prefeito, ele nos disse, né, que esse reajuste, essa adequação salarial, ela vai ser feita, né, mas quando tiver uma questão orçamentária possível para conferir, né, essa readequação. Lembrando, né, que nós já temos municípios na nossa região, por isso a pressa, né, em poder estar fazendo essa recomposição o mais rápido possível, mas estamos barrados, né, visto ao Poder Executivo, pela questão orçamentária hoje do nosso município,
que o prefeito alega, né, até infringir a questão de responsabilidade fiscal, mediante ao momento se conceder essa questão dessa readequação. Dizer também, senhor presidente, vou pedir o Felipe para estar colocando aqui, eu estive, né, ali na rua de casa, na rua Emília Batista Lopes, e eu acredito que é um problema crônico dos vários bairros da nossa cidade, a questão dos buracos que ainda se encontram, né, localizados nas vias públicas da nossa cidade. Ali na Emília Batista Lopes, nós temos buracos de dimensões gigantes, Carlinhos. E, inclusive, Fabinho, né, pelo desassoreamento do solo, a gente tem dificuldade dos veículos em transitar na via. A gente fala, né, que o trabalho de tapa-buraco ele costuma ser um trabalho meio paliativo, né, vamos se dizer assim na palavra. Ele não resolve, né, ele é apenas um curativo que está sendo feito na via pública, quando, na verdade, deveria se fazer o recapeamento, né, a revitalização de toda a massa asfáltica. A gente tem problemas crônicos no bairro Vila Grininha, a gente tem problemas crônicos na Capitão Parreira, a gente tem na Ari Almada, o Fabinho citou aqui, né, e recentemente, eu não sei há quanto tempo, né, tem aquela questão dos terrenos ali, das casinhas populares, mas praticamente a pavimentação ali, parte dela já foi embora. Perto ali, né, dos redutores de velocidade, praticamente, boa parte deles, os buracos cabem o pneu lá dentro, né, então a gente teria que ter um olhar atento, inclusive foi uma indicação dessa casa, para que o mais rápido possível esses buracos sejam tampados e dentro do recurso disponível, revitalizado a questão do asfalto. Tem lugares que já não dá mais para ficar tapando buraco, porque vai tapando esses buracos e a situação do asfalto é cada vez abrir mais. Olha a situação da Emília Batista Lopes, né? Essa é a rua onde eu moro. E, infelizmente, se a gente olhar aí com a situação de possibilidade de chuva, o problema ele vai só aumentando. Taparam recentemente agora alguns buracos, mas essa é a situação trágica do momento, da situação que só aumenta, tampa um, abre outro, Carlinhos. Tampa um, abre outro. Assim está a situação lá no Vila Grininha. E os moradores eles nos cobram uma posição para solicitar ao Poder Executivo uma tomada, né, de providência. Dizer também, senhor presidente, que eu estive conversando, né, de maneira informal com o Luiz da Endemias, né, nós sabemos, como foi trago aqui pelo vereador Fábio Tulim, nós estamos numa crescente acelerada de número de casos notificados e confirmados de dengue. E eu me lembro que essa casa ela se preocupou muito, né, desde o início da nossa legislatura, falando sobre limpeza de lotes, sobre trabalho de mutirão, de retirada de entulho de bairros, que servem, né, colaboram de certa forma para potencializar o vetor dessa doença. Hoje nós estamos com um surto catastrófico, né, no Lagoa de Trás, no Morada do Sol. Inclusive hoje estive no bairro ali onde o Zé Wellington mora, né, conduzindo uma pessoa até a Santa Casa com sintomas de dengue. E alguns afirmam, né, que pela sintomatologia a dengue é bem pior clinicamente do que o Covid, que as pessoas têm uma intensa dor no corpo, quadro de febre e piora gradativa dos sintomas. Então eu estive conversando com o Luiz e pedindo a ele uma atenção nesse sentido, para que os bairros da nossa cidade pudessem ser feitos mutirões relativos à retirada de entulhos. A gente viu que há um tempo atrás fazia esse, e depois acabou, né, se tornando muito esporadicamente a realização dessas retiradas de entulho. Infelizmente, né, quando a gente está num surto, a gente apaga fogo. Essa é a realidade. Quando a gente está vivendo um surto, a gente faz aquilo que dá e faz a contenção imediata do avanço da doença. A contenção é conscientização dos lotes limpos e retirada o mais rápido possível de entulhos que possam acumular água e desenvolver a potencialização ainda mais da doença. Para vocês terem ideias, as crianças acabam sofrendo ainda mais com a contaminação da dengue. E nós temos a nossa consciência de fazer a nossa parte. Nós sabemos, né, muitas pessoas vão até o serviço de saúde pedindo a questão do fumacê, e o fumacê ele só pode ser feito em áreas, né, confirmadas com o diagnóstico da doença.
né? Eu acredito que no bairro Lagoa de Trás, lá do Zé, já deva estar em operação a questão do fumacê, justamente para tentar conter o avanço da doença. Senhor presidente, eu estive também, né, hoje nós recebemos aqui na Casa Legislativa uma resposta do Hemominas de Passos, né, da gerente técnica do Hemominas, quando a gente esteve conversando com eles acerca da vinda da comitiva técnica até Piuí, para que pudesse ser realizado a coleta de doadores de sangue voluntário no nosso município. Na primeira conversa, nós não tivemos uma sinalização muito positiva, né? Eles estavam meio preocupados com a relação da pandemia, estavam irredutíveis em relação ao deslocamento da equipe, mas com o amadurecimento da proposta e com o trabalho parceiro, Secretaria de Saúde, Câmara de Vereadores, a gente possibilitou essa entrada, cara. Inclusive a Natasha, que é responsável técnica pela captação do município, ela me disse que recebeu um ofício no município informando que eles estão abertos para o diálogo, justamente para alinharem uma possível vinda do Hemominas até Piuí. Como eu disse aqui anteriormente, a última coleta de sangue para doação foi realizada ainda quando o Dr. Paulo era secretário de saúde no município. E isso, de certa forma, auxilia muito, né, para aqueles que querem doar, mas não têm, muitas vezes, a disponibilidade para estar indo até Passos, o que facilita muito essa questão do trabalho de doação. Nós sabemos que os nossos hemocentros estão com capacidades muito baixas, né, e precisamos ainda mais de doadores. Então, reforçar esse forte trabalho da Câmara Legislativa nesse sentido, apoiando essa iniciativa que nós obtivemos no início. Agora nós tivemos uma sinalização concreta dessa possibilidade, Fabinho, deles estarem vindo com o agendamento, né, mas eles precisam de alguns critérios, de algumas adequações para que essa coleta seja realizada no nosso município. Dizer que nós estivemos ali, estive eu, Carlinho, Fabinho, o Gilvan também esteve, né? O Boi pediu para que justificasse a ausência dele ali com os moradores do bairro Alvorada. A gente esteve ali numa reunião de bairros, foi muito interessante, muito produtivo. Eles levantaram ali as demandas que eles tinham relacionadas à questão do bairro, sobre as melhorias que poderiam ser feitas através do Poder Executivo. Lembrando que essa Casa Legislativa, se não me engano, na época do Fernando, quando o presidente desta casa criou um programa da Câmara itinerante, ou seja, a Câmara rodava os bairros da cidade, realizando sessões ordinárias nas comunidades e ouvindo as demandas do cidadão. A gente sabe que isso foi paralisado por algum tempo, justamente porque ficou, né, de certa forma, mais pesado a questão dessa organização. Mas nós valorizamos isso, estivemos lá. A Conceição, né, Carlinhos, esteve nos passando ali, né, Fabinho, as relações. Falaram para a gente sobre a questão da circular no município, a questão do policiamento do bairro, até aproveitando também a presença, né, do nosso capitão, que vai falar logo mais sobre o assunto, sobre a notificação das calçadas, né, e limpezas dos lotes no local. Eu acredito que um problema crônico hoje da nossa cidade é o material de construção, que muitas vezes perdura por um longo tempo nas calçadas e acaba incomodando as pessoas que trafegam pelas vias e até mesmo dificultando a acessibilidade do pedestre que deveria utilizar as calçadas de via pública. As lâmpadas de LED no bairro, a questão, né, do asfaltamento de algumas ruas do bairro ali, principalmente onde era o antigo canil, e a verificação, né, de um lote próximo que eles têm ali para a construção de uma academia de saúde, né? Então, assim, eu achei muito ponderável essas questões levantadas por eles, inclusive o Gilvan teve ali, né, por ter um contato maior com o Dr. Paulo, estar mais próximo a ele, trouxe alguns esclarecimentos pertinentes à gestão executiva e eles puderam compreender melhor, e nós estamos oficializando o pedido dos moradores através, né, de um ofício ao Poder Executivo. Para concluir, senhor presidente, eu fui procurado, né, por alguns usuários, né, do sistema de saúde e, inclusive, eu passei essa questão à Rosângela, que é secretária de saúde. Alguns pacientes são levados à Santa Casa via SAMU, Corpo de Bombeiro, e chegam na Santa Casa por volta de 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, e a gente sabe que o transporte hoje, tanto da ambulância quanto o carro de saúde, ele tem o horário estipulado das 17 horas,
quando, na verdade, ele encerra as suas atividades, né? Então, o que eu coloquei para a Rosângela é o estudo da possibilidade de ampliação desse horário, porque tem alguns pacientes, inclusive teve um que conhece muito a Shirley, que diz que procuraria a Shirley para suscitar essa questão, que recebeu alta durante a noite e não tinha como retornar para sua casa. Está tendo casos em que o paciente tem que ficar durante a noite no hospital, porque ou ele não tem a condição econômica para fazer esse retorno, ou ele depende do transporte e não consegue retornar, porque esse transporte tem horário limitado das 17 horas. Então, pedi a Rosângela, Carlinhos, para que possa analisar melhor essa questão. De repente, Gilvan, você que é motorista da área da saúde, conhece sobre essa questão, a questão de um sobreaviso, né? A gente sabe que para pessoas que realmente precisam, pacientes acamados, pacientes que não têm condição de ir até as suas residências, para que possam fazer esse retorno devidamente, porque o médico ele passa a dar alta no paciente e muitas vezes esse paciente ele precisa ficar lá, porque ele não tem como retornar. Algumas vezes as pessoas me veem chegando lá, questionam comigo essa questão. Algumas vezes eu já até paguei táxi para que as pessoas pudessem retornar para casa, porque justamente durante a noite não tem essa questão da disponibilidade do transporte. E eu acho isso de suma importância, a gente revisar essa questão para atender os mais necessitados. Que a pessoa que fica lá, isso, um plantão, né, sobre aviso ali, a pessoa ficar, né, com o veículo na residência, né, propriamente ali, e está atendendo as demandas que vier da noite. Eu acredito que isso seria muito positivo. E dizer que a gente esteve no Canil, né, para terminar, e lembrando que a gente viu ali toda a estrutura que está sendo feita no Canil, né, nobres colegas, nobre público presente, só que eu acho que ainda falta uma plaquinha de sinalização ali na entrada do Canil, informando aonde é o Canil. A gente teve muita dificuldade, porque quem não conhece, né, eu mesmo não conhecia a estrutura onde ela estava alocada, e a gente teve dificuldade para chegar no local justamente pela falta dessa placa orientativa. Então, pedi, né, ao prefeito, ao Poder Executivo, a sinalização dessa área, até para facilitar as pessoas que precisam do serviço do Canil. No mais é só, senhor presidente. Passaremos à ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 019/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Saúde do município de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Como membro da Concedido. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, queremos sugerir, no momento oportuno, uma emenda verbal, nos termos do artigo 133, item 2 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piuí, apresenta a seguinte emenda. Artigo 1º. Alterar a redação Secretaria Municipal de Saúde para Secretaria Municipal de Saúde Pública e Secretário Municipal de Saúde para Secretário Municipal de Saúde Pública em toda a estrutura do projeto de lei 019/2022. Justificativa. O presente emenda tem como objetivo retificar o nome da Secretaria Municipal de Saúde para Secretaria Municipal de Saúde Pública, Secretário Municipal de Saúde para Secretário Municipal de Saúde Pública, conforme dispõe a Lei Complementar número 51 de 2017, Piuí, 4 de abril de 2022. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito parecer jurídico em relação à emenda verbal apresentada. Boa noite. A emenda noite. apresentada adequa o nome da secretaria aos termos descritos na Lei Complementar número 051/2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional e administrativa do município de Piuí e da outras providências, alterando Secretaria Municipal de Saúde para Secretaria Municipal de Saúde Pública e Secretário Municipal de Saúde para Secretário Municipal de Saúde Pública. Assim, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e legalidade, essa assessoria opina pela viabilidade técnica da emenda verbal apresentada pelo vereador.
Peço ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, vereador João Marcos Macedo Silveira, que se manifeste sobre a emenda verbal apresentada no projeto de lei número 019/2022. Em análise à emenda verbal apresentada, manifesto favoravelmente a tramitação em razão de sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade, forma regimental e técnica legislativa. Peço ao relator da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, o vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira, que se manifeste sobre a emenda verbal apresentada no projeto de lei número 019/2022. Em análise à emenda verbal apresentada, manifesto favoravelmente a tramitação em razão de sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade, em forma regimental e técnica legislativa. Solicito os votos dos demais membros das comissões. Os que forem favoráveis ao parecer do relator, digam pelas conclusões. Os que não forem, digam contrário às conclusões. Voto dos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, Carlos Leonel de Oliveira. Pelas conclusões. Vice-presidente, Fábio Henrique Novaes Ferreira. Pelas conclusões. Voto dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Fábio Henrique Novaes Ferreira. Pelas conclusões. Vice-presidente, Gilvan Antônio da Silva. Pelas conclusões. Voto dos membros da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Presidente, José Wellington da Silva. Pelas conclusões. Vice-presidente, João Marcos Macedo Silveira. Pelas conclusões. Decisão da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, forma regimental e técnica legislativa da emenda verbal apresentada no projeto de lei número 019/2022. Decisão da Comissão de Finanças e Orçamentos, por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu pela admissibilidade financeira e orçamentária da emenda verbal apresentada no projeto de lei número 019/2022. Decisão da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu pela regular tramitação da emenda verbal apresentada no projeto de lei número 019/2022. Única discussão e votação da emenda verbal no projeto de lei 019/2022. De autoria do vereador Carlos Leonel de Oliveira. Pela ordem. Senhor presidente, qual o objetivo dessa emenda? A lei federal é que manda ter pública, a palavra pública, e não tem. Foi dito aqui, ó. Você prestou atenção, vou ler você de novo. Nobre vereador, o projeto foi apresentado pelo chefe do Poder Executivo e constava no texto o nome da secretaria, faltando o nome correto que foi aprovado por essa casa em 2017, que constava Secretaria Municipal de Saúde Pública. Então, a função dessa emenda é adequar ao texto legal aprovado em 2017 na estrutura administrativa do município. Só para acrescentar a palavra pública? Isso, só para poder corrigir. Na verdade, poderia ter sido feito com a questão de redação, mas, assim, para dar publicidade e não ficar alterando um projeto que vem do Executivo sem algum fundamento ou sem uma base. Então, é para correção do termo? Isso, da correção do nome da secretaria. Não tem nenhuma influência de conteúdo, é mais da questão de redação e adequação à legislação que já existe no município. Certo. Conforme a Lei Complementar 51 de 2017. Única discussão e votação da emenda verbal no projeto de lei número 019/2022. De autoria do vereador Carlos Leonel de Oliveira. Coloco em única discussão a emenda verbal apresentada no projeto de lei número 019/2022. Coloco
Em única votação, a emenda verbal apresentada no projeto de lei número 019/2022. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se manifeste. Declaro aprovada por 8 votos. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 019/2022. Coloque em primeira votação o projeto de lei número 019/2022. Aconteceu. Pela ordem, senhor presidente, ainda não foi aberto o sistema da próxima votação do projeto de lei 19 de 22. Emenda. Votou emenda. João, a outra votação foi Foi. aquela que quem é a favor permanece sentado, A outra foi contrário verbal, se ele levante, confundiu. entendeu? Sim. Já foi declarado. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 019/2022. Coloque em primeira votação o projeto de lei número 019/2022. Já foi votado. Declaro aprovado por 8 votos. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 022/2022, de autoria do vereador João Marcos Macedo Silveira, que inclui no calendário oficial do município de Piuí o Dia Municipal do Pastor Evangélico, a ser comemorado anualmente no segundo domingo do mês de junho, da outras providências. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 022/2022. Pela ordem, senhor presidente. Concedido. Eu queria só deixar aqui, né, um pedido, na verdade, né, antes de comentar inerente a esse projeto, ficou um pouquinho meio de dúvida em relação à questão da votação, não entendi muito bem no andamento aqui, para que da próxima vez seja mais bem esclarecido, porque a gente votou a emenda e posteriormente já passou para a votação do projeto, por isso gerou toda essa dúvida. Então, acho que organizar melhor essa disposição da questão do andamento, para a gente não ter problemas em relação a isso. Sobre o projeto de lei, dizer que é uma maneira, né, através do dia, né, que já é um dia comemorado no calendário nacional, né, que é o segundo domingo do mês de junho, homenagear a figura do pastor evangélico, que é uma importante liderança hoje que a gente tem espiritual, né, homenagear o pastor na sua função de cuidado e também na sua função espiritual. Então, quero aqui propor esse projeto no intuito mesmo de reconhecer o trabalho do pastor evangélico. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 022/2022. Declaro aprovado por 8 votos.
Única discussão e votação do requerimento número 034/2022, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, que requer que seja oficiado o chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, para que sejam encaminhadas as seguintes informações referentes às viagens realizadas através do serviço de tratamento fora do de domicílio, TFD. Para quais municípios os motoristas da saúde transportam pacientes de Piuí? Qual o valor pago de diária aos motoristas, de acordo com cada município em que as viagens ocorrem? Os motoristas possuem local para descanso, casa de apoio? Para o município onde não existe local para descanso, é pago um valor adicional à diária? Coloque em única discussão o requerimento número 034/2022. Senhores, este ofício se faz necessário, tendo em vista diversas reclamações por parte de alguns motoristas mesmo, que afirmam que o valor pago pela diária não é o suficiente justamente para que eles possam repousar na cidade que estão levando os pacientes e se alimentar. Em conversa já com o chefe desse setor, o Elinho, ele me passou que tem o local certo para que eles possam se repousar. Mas precisamos ter isso documentado. E qual o valor? Porque às vezes nós precisamos fazer um reajuste no valor das diárias dos motoristas. Em Passos, nós sabemos que o valor é muito pequeno. Tá certo que ele não vai para dormir, mas para se alimentar. Se ele vai ficar o dia todo, leva um paciente, volta. Então, para a gente estar vendo esses valores, mas com base em documentos. Obrigada. Coloco em única votação o requerimento número 034/2022. Declaro aprovado por 8 votos. A Câmara Municipal de Piuí, por meio dessa presidência, do vereador José Wellington da Silva, convidou o capitão Henrique Marinho Furtado, comandante da 10ª CIA da Polícia Militar, para participar dessa sessão, a fim de prestar informações e esclarecimento a respeito da segurança pública no município. Neste momento, passo a palavra ao capitão Henrique Marinho Furtado. Boa noite. Excelentíssimo vereador Reinaldo dos Reis Silva, minha continência militar, ao qual estendo aos demais vereadores, a população aqui presente e a comunidade que nos assiste de suas residências. É uma grata satisfação estar presente nessa sessão e nessa cidade, né, onde eu fui recebido realmente com carinho, e percebe-se que é uma cidade que faz jus a esse apelido. Nesse sentido também, eu vejo aqui os nossos representantes legislativos, que são oriundos de diversos espectros políticos e oriundos também das entranhas da nossa comunidade, né? Vemos aqui representantes da segurança pública, da educação, da saúde, do homem do campo. E nesse viés, eu gostaria de falar também que os senhores não são só legisladores, não são aí fiscalizadores somente do Poder Executivo, né? Os senhores são aí canais, os senhores são fonte do anseio da população. E nesse sentido, que eu me fiz presente aqui, realmente para saber, porque os senhores para mim são quase um 181 ambulante, né? Quem não sabe, 181 é o nosso serviço de disque denúncia. E aqui nós temos aqui vereadores que estão presentes com o povo,
estão aí sentindo todos os anseios, todas as necessidades da nossa população. Então, nesse sentido também, eu gostaria depois de disponibilizar o meu telefone particular para cada um dos senhores, né, se a gente não conversar aqui agora, o vereador José Wellington tem, para que os senhores possam me repassar as demandas da comunidade na área de segurança pública. A gente sabe que nem sempre é possível atender a todos, haja visto as nossas circunstâncias logísticas, quer seja na área de material ou então também na área de recursos humanos. É impossível, né? Eu acho que seria da vontade de todos aqui ter um policial em cada rua de Piuí. Mas não é a nossa realidade. Então, nesse sentido, a gente tem que priorizar o que é mais importante, o que é mais relevante para a sociedade, e eu acredito que os senhores não há fonte melhor para eu canalizar essa situação do que os senhores. Por isso que eu vou me deixar aqui à plena disposição aqui dos nossos legisladores, para que a gente possa, em conjunto, atender da melhor maneira possível os nossos anseios da sociedade Piuí. E também gostaria de aproveitar a oportunidade aqui para parabenizar a tropa, que eu cheguei aqui, estou no comando dela. São policiais militares excelentes, excepcionais. Eu que vim de uma tropa especializada, né, trabalhei na tropa de choque, trabalhei na tropa Rotan, eu posso perceber que aqui os policiais, eles não dão 100%, eles dão 200%. São policiais que às vezes têm um clamor da sociedade, que tem um crime, e o militar, mesmo de folga, ele se empenha, ele sai da casa dele para correr atrás, para tentar aí dar a resposta efetiva para a nossa comunidade. Então, deixo também aí estender meus agradecimentos públicos aí à nossa tropa também, e a nossa satisfação de estar presente na cidade e nessa reunião. Obrigado. Capitão, boa noite. A gente vê, pelo que o senhor falou, pela reunião que nós tivemos ali dentro, da forma responsável e que vocês atuam na Polícia Militar. Mas nós precisamos, de uma forma urgente, juntar todas as nossas forças, principalmente junto a deputados, a governadores, para que a gente possa aumentar o efetivo na cidade, inclusive com viaturas. Porque nós sabemos que hoje o senhor vai encontrar uma realidade em Piuí, como o senhor está dizendo, uma cidade boa, de morar, tudo, mas nós estamos uma cidade turística. Nós estamos perto aqui do Lago de Furnas, da Serra da Canastra. Isso atrai muito turista, mas também atrai bandido. Atrai, quer dizer, vai dificultar bastante a segurança. O senhor sabe bem disso, como o Zé Hélio sabe. Então, nós ainda estamos na MG 050, perto de Belo Horizonte e de São Paulo. Quer dizer, depois que aquecer o turismo novamente, nós vamos ter muito problema. E a gente sabe que, embora os policiais trabalhem de forma incansável, são seres humanos que não conseguem ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. E a gente sabe que a população está reivindicando, mas o policial, às vezes, está fazendo um atendimento num certo bairro, eles têm pressa de outro lá, e quando um bandido invade a casa de uma pessoa, ela não vai gritar ao vizinho, não vai chamar os amigos, ela vai ligar para a polícia. E a polícia que é a salvação do cidadão para a segurança. Então, a gente vê que nós realmente precisamos de um aumento, de uma melhora, que a gente sabe que a Polícia Militar, ela está num sacrifício muito grande. Eu também conheço muitos policiais, e a gente vê essa luta constante. Mas só que o crescimento da nossa cidade, com esse turismo em toda a nossa região, leva uma vulnerabilidade muito grande. E a gente vê que o policiamento não consegue sobretudo tudo isso. Há um tempo atrás nós tivemos até um assalto a banco aqui, né? Quer dizer, é difícil porque isso é gente que vem de fora, né? E assim, por exemplo, em Capitólio eu vejo o pessoal, o esforço dos policiais ali de Capitólio. Mas quanta gente que vem, passa naqueles ranchos, furtam. Olha, e um lago daquele tamanho, uma MG 050, você como é difícil para os policiais. Então, José Wellington, que é o nosso representante também aqui da segurança, a gente tem que atuar mais com os nossos deputados, principalmente que isso é uma eleitoral. E eu queria até perguntar, o capitão, nós, por exemplo, quantos policiais nós temos hoje em Piuí? Nós vamos dizer na região. O senhor tem esses dados? E quantas viaturas também nós temos?
Eu tenho sim, mas é um dado que eu prefiro deixar em sigilo, Tá bom, até por tudo questões bem. de segurança, né? É uma questão logística que a gente opera, de conhecimento óbvio do comando aqui, dos nossos policiais também, mas que talvez seja melhor não vir a público. Tá bom, eu entendo como. Mas pelo menos a gente entende que precisa de mais, né? De mais assim, policiais, pelo menos é o que a gente nota, né? Se a gente for analisar em Minas Gerais, em 2012, nós estávamos contando com o efetivo da Polícia Militar em âmbito de Minas Gerais, né? Um efetivo de mais de 46 mil policiais. Hoje em dia nós somos em torno de 37 mil policiais. Então em 10 anos o Estado cresceu bastante e o efetivo diminuiu. A carência de policiais militares não se encontra só em Piuí, ela se encontra em outras cidades também. E muito obrigado pela sua presença, que o senhor continue trazendo para nós, fazendo essas visitas. Um grande abraço. Falar, senhor presidente? Concedido. Boa noite, capitão. Eu queria talvez o senhor pudesse comentar com a gente aqui. O senhor teve sexta-feira em Poços de Caldas, né, juntamente com o vice-prefeito, com o secretário de Agricultura, o Arthur, falando sobre a patrulha rural. O senhor pode comentar com a gente algo, como foi lá, de que se tratava? Positivo. Tendo em vista a questão da diminuição dos nossos recursos humanos, a Polícia Militar, de forma muito inteligente, ela vem trabalhando cada vez mais, se aproximando da comunidade, né, numa modalidade de policiamento que a gente chama de polícia comunitária. Então, nesse sentido aí, nós estamos trazendo para Piuí, uma situação que já está em Poços de Caldas, nós estamos lutando para implementar aqui em Piuí também e em outras cidades, que aqui a 110 CIA PM, que a gente está no comando no presente momento, ela não comanda só Piuí, né? Então, o meu problema aqui é de Piuí e de mais 6 cidades. E, nesse sentido, uma forma da gente estar enriquecendo o nosso policiamento é com um aplicativo que foi idealizado lá em Poços de Caldas, está sendo repassado aí para os demais municípios, né? Possivelmente, talvez os senhores tenham que aprovar, porque você vai ter que ser passado talvez por licitação. Lá foi dado o primeiro passo para que esse aplicativo também venha a ser implementado aqui na cidade. É um aplicativo que vai facilitar demais o policiamento na área rural, tendo em vista que aqui nessas 7 cidades que eu comando, a área rural ela é gigante, né? Então são diversos produtores rurais, são diversos anseios dessa comunidade que a gente precisa ter um policiamento mais efetivo. E esse aplicativo ele funciona mais ou menos o seguinte: lá a gente vai ter cadastrados produtores rurais que quiserem ser cadastrados, obviamente, né? Não é obrigatório que todos sejam cadastrados. E lá nesse cadastramento a gente vai ter o georreferenciamento da propriedade que ele trabalha. Então a gente vai ter a localização já no mapa certinho. Junto com esse mapa vai ter lá o nome do proprietário rural, o veículo que ele possui, os veículos, os tratores, o maquinário que ele possui, os trabalhadores que labutam lá na sua fazenda, na sua terra. Vamos ter também lá cadastrados seus familiares e tudo mais. Dessa forma, como é que a Polícia Militar vai operar? A partir do momento que a gente tiver à disposição desse aplicativo. A partir do momento que a gente estiver patrulhando o campo, a gente vai abordar uma pessoa e vai verificar aonde que ela está indo. Se o lugar que ela está indo realmente condiz ali com o caminho que ela está percorrendo. Se ela realmente conhece o proprietário onde que ela está indo, né? Então, a partir desse momento, quando a gente perceber que as respostas delas são dúbias ou são mentirosas, a atuação não vai ser mais aquela atuação cordial, aquela atuação de amigo da pessoa que está ali trabalhando no campo. Vai ser uma atuação realmente policial, onde a gente vai parar para verificar realmente todo o veículo, se ele está portando alguma arma, se ele está portando algum ilícito ali, né? Que vai ali poder ser usado contra quem está ali no campo. É mais ou menos essa que foi o sentido da reunião aí para apresentar esse aplicativo. Capitão, mais uma vez um prazer, né? Dizer que sobre esse sentido que o senhor já discorreu aí para a gente, existe, eu acho que hoje, um grupo de WhatsApp, né, em questão rural, né? Para que essas informações sejam repassadas em tempo hábil para que a polícia consiga fazer um melhor mapeamento.
Vocês pensam em trabalhar com essas duas modalidades ou só com esse aplicativo quando ele vier a ser implementado? A gente trabalha com... Quanto maior a disponibilidade de ferramentas, maiores são os meios para a gente trabalhar. Então, é óbvio que vai permanecer o grupo de WhatsApp, que para mim é uma ferramenta importantíssima. Ali é onde que eu capto os anseios ali do pessoal que trabalha no campo, né? E, obviamente, esse aplicativo ele vai atuar também de forma complementar. Um não vai excluir o outro. Teria alguma previsão assim de apresentação do modelo desse projeto, de implementação dele na cidade de Piuí? Foi feita a primeira reunião, né? Nós estamos lutando para que isso aconteça o mais breve possível, mas não depende só da Polícia Militar. Então, é interessante também, às vezes, um movimento com os empresários de Piuí, com os produtores rurais, e em sentido de também estar ajudando, auxiliando o trabalho da Polícia Militar, no sentido de um recurso, um movimento entre eles, para colocar câmeras de monitoramento em alguns pontos das estradas rurais, né? A gente pode estar vendo isso dentro do município, com o prefeito, que é interessante, mas também, diante da situação, a gente vê aí que a Polícia Militar hoje colocou uma delegacia, colocou um delegado, a delegacia hoje, se eu não me engano, em Passos, tem um delegado que faz a coordenação regional da região rural, é isso mesmo ou não? Foi implementada uma delegacia lá, mas é da Polícia Civil, né? Da Polícia Civil. Faz essa parte de investigação dos crimes rurais. Isso. Mas, assim, só na questão de estar apoiando, de dando ideias, e que eu acho que é interessante também para o município. Igual o Zé Wellington falou que antes, que para adquirir um automóvel para a Polícia Militar tinha que fazer um leilão, isso ou aquilo. Mas é interessante também fazer esse levantamento, esse trabalho junto ao município, ao executivo e também aos produtores, porque é de interesse deles. Isso é questão de segurança para os próprios produtores rurais, porque a gente vê aí que o município, que os produtores rurais aí hoje, não são mais aquelas fazendas de antigamente, hoje virou tudo empresa. Então eu acho que esse movimento, esse trabalho dos produtores rurais, das empresas que estão auxiliando a Polícia Militar nesse monitoramento, ele é interessante. Porque a gente pode fazer um levantamento, a própria Polícia Militar faz o levantamento de vários pontos mais críticos, as entradas, saídas do município, já vai auxiliar muito o trabalho. A gente vê pelo trabalho de monitoramento que foi feito dentro da nossa cidade, já ajuda, já auxilia muito. E esse trabalho também sendo feito na zona rural, eu tenho certeza que vai ajudar muito o trabalho de vocês, Positivo, vereador. O que o senhor falou é totalmente pertinente. A nossa Constituição prescreve que a segurança pública é dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos. Então, a gente concita que todos possam contribuir na medida do possível, E essa situação que o senhor falou de câmeras é essencial. Isso aí eu ia ter uma reunião com os produtores rurais, ia concitar eles a ter essa aquisição de câmeras, de preferência câmeras que a gente chama hoje de câmeras inteligentes, que são interligadas ao sistema que a Polícia Militar possui, chamado Hélios, que são câmeras que possuem leitura de placa. Essas câmeras elas são um pouco mais caras que as câmeras convencionais, mas elas são excepcionais para que a gente possa detectar ali veículos irregulares, veículos furtados, veículos aí que estão, digamos, de forma ilícita circulando no nosso território. Então, seria muito bom, a gente tem centenas de produtores rurais cadastrados aqui, imagina se cada um deles tivesse uma câmera, uma câmera dessas,
na sua propriedade, né? Numa via de acesso mais, digamos assim, uma via de trânsito maior ali na propriedade dele. Isso ia facilitar demais o nosso trabalho, isso ia ajudar demais. Então isso aí também vai ser uma questão que eu vou levar para os nossos produtores e, obviamente, também os empresários na cidade também que puderem adquirir uma câmera dessa, colocar na frente do comércio, tiver interligado com o nosso sistema, vai ajudar muita gente também, pode ter certeza. Palavra aberta. Só para finalizar essa situação, né, como é importante a gente debater, porque nós, policiais militares, somos profissionais de segurança pública, assim como a Polícia Civil, assim como a Polícia Federal, a PRF, né, são os órgãos que têm esse profissionalismo. Mas os senhores, às vezes, por estar do lado da população, muito mais fácil, às vezes as pessoas ainda têm um certo receio de chegar perto do policial, né, contar uma coisa. Então é muito importante essa interação, porque na verdade nós não vivemos mais, nós vivemos numa era de interdependência, né? Então um poder depende do outro, um órgão depende do outro, e eu espero poder estar aqui com os senhores trabalhando dessa forma, de cooperação e interdependência, para que a gente possa realmente trazer para a nossa cidade, para a nossa região aqui, um ambiente mais seguro, de paz social, onde que a gente possa desfrutar mais tranquilamente. Capitão Henrique, o Zé Wélio também, né? A gente agradece o senhor aí, né? Convidou o senhor para estar vindo aqui na Câmara hoje, todos os vereadores. A gente agradece muito a presença do senhor aqui hoje e se sinta em casa aqui na Casa Legislativa. Estamos aí para trabalhar no que for possível junto com o senhor. E a gente sabe da importância, né, da Polícia Militar, das polícias, né, de Piuí, que eu sou policial civil, da importância para a sociedade. E a gente reconhece que o trabalho da Polícia Militar aqui no Piuí sempre foi um trabalho de excelência, foi um trabalho junto à comunidade, e a gente deseja sucesso aí para o senhor, frente à companhia aí. Obrigado. E muito obrigado, senhor, pela presença aqui na data de hoje. Sempre que os senhores precisarem, estaremos aqui. Peço ao secretário que faça chamado escrito para fazer uso da palavra. Convido a senhora Rosélia Silveira, assunto educação. Boa noite a todos. Como já foi dito aqui por alguns vereadores, nós, o sindicato e alguns servidores da educação, estamos aqui mais uma vez, né, para a gente buscar o apoio desta casa em relação aos direitos dos servidores da educação. Nós temos visto um movimento pelo país de várias classes, né, em busca de valorização profissional. Aqui, como os representantes da Polícia Militar e Civil, a gente tem visto o movimento que tem sido feito pela classe. O João Marcos, né, no caso dos enfermeiros, pela luta pelo piso. E assim a gente vai passando por vários setores. O caso da educação em Piuí, ele já é um problema quase que crônico. Desde 2008, quando se passou as creches para a educação e se tornou centros municipais de educação infantil. Piuí se adequou em parte a esta nova realidade. As monitoras, que até então eram cuidadoras, né, na assistência social, passou a ser
professoras de educação infantil. Até então, só na prática, sem o reconhecimento legal dessa atividade, exercendo a função sem receber o salário para isso, sem uma estrutura adequada para a qual a educação exige. E nós, no sindicato, eu assumi em 2014, praticamente desde quando eu assumi a presidência, que nós estamos lutando para mudar essa realidade. Revisão no plano de carreiras da educação, que é um descumprimento do Plano Municipal de Educação, a meta 17 desse plano vem sendo descumprida reiteradas vezes por todos os gestores que estiveram na frente do Executivo Municipal desde que eu assumi o sindicato. Esse documento é uma obrigação, não é facultativo do gestor em atualizá-lo. É uma norma que se descumpre, aonde poderia já estar resolvendo essa situação das monitoras, mas infelizmente isso perdura até hoje. A atual gestão, nós conversamos durante a campanha, foi um compromisso eleitoral que o atual prefeito assumiu com a classe, com o sindicato. Assim que ele ganhou a eleição, nós conversamos com ele novamente, ele se comprometeu, tão logo assumisse o cargo, ele estaria analisando. Conversamos com ele no início do mandato, ele se comprometeu novamente de resolver a situação, nós aguardamos 1 ano e 4 meses para essa situação ainda se manter do mesmo jeito. A última reunião que nós tivemos com o prefeito, ele condicionou adequar a situação das monitoras ao piso salarial da educação, o qual ele alega que não vai cumprir a portaria do presidente da República. E, em consequência disso, nós estamos vendo o que está acontecendo em vários municípios, no Estado. O Estado já teve o reconhecimento pelo Tribunal de Contas que não incorre em improbidade administrativa se ultrapassar o limite de gastos com a folha de pagamento para o cumprimento do piso dos profissionais da educação. Então, esse argumento ele já caiu por terra. O prefeito pode sim pagar, independente de recurso com a folha de pagamento estar comprometido ou não. O que nós queremos de vocês, vereadores, é a gente sensibilizar o prefeito, que ele mande esse projeto para a Câmara, para que pague o piso para esses profissionais da educação, professores de educação infantil das escolas, diretores, supervisores, que é um direito que eles têm. É um direito garantido por lei, a nível nacional, o pagamento desses profissionais. Todos nós que estamos aqui hoje, nós dependemos dessas meninas que estão lá na educação infantil, é onde a gente começou. Todos passou pela mão de um que ou hoje ou que estiveram lá atrás. Então, para nós sermos o que nós somos hoje, nós precisamos dele. Se o salário é alto, como a gente já ouviu de algumas pessoas, para que nós também tenhamos um salário alto, nós precisamos deles. E, infelizmente, sem reconhecimento, sem valorização, é difícil trabalhar. No caso... Tempo esgotado. Vamos deixar ela concluir. O que nós gostaríamos é resolver essa situação nas creches, lógico, atendendo o anseio da classe, mas também para corrigir a irregularidade que o município se encontra perante o MEC. Todas as servidoras lotadas na Secretaria de Educação no cargo de monitora estão cadastradas no MEC como profissionais da educação. E profissionais da educação, incluindo o curso de formação em pedagogia que essas meninas têm, está tudo registrado no MEC.
Isso é uma irregularidade que se encontra nas creches, porque lá hoje não tem professor. Hoje, o trabalho dessas meninas na creche são cuidar. E uma coisa que, no meu ponto de vista, é a mais importante: qual o interesse público que a administração municipal de Piuí tem em manter os centros de educação infantil, porque não existe creche, só está lá a placa na porta, mas são centros de educação infantil sem professor, sem atividade pedagógica. Aonde que está o interesse público nisso? Aonde que está o interesse público em não reaproveitar quase 90 servidoras num cargo de professor de educação infantil dentro do concurso que elas fizeram, que é de nível médio, e se contratar novos professores para onerar mais a folha de pagamento? Independente se paga o piso com esse novo reajuste de 33% ou não, a irregularidade em relação às monitoras, ela vai perdurar. Então, a gente gostaria de pedir para vocês, na quarta-feira, na reunião das comissões, que o sindicato pudesse vir com uma comissão das monitoras, para que a gente pudesse trazer os documentos que nós temos para poder comprovar tudo isso que eu estou falando e esclarecer um pouco mais, né, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a essa situação. E gostaríamos também, presidente, que fosse agendado uma audiência pública para a gente discutir com os profissionais da educação e a comunidade escolar o que está acontecendo em Piuí. Obrigada. Muito obrigado, Zé. E a gente vai estar olhando aí. Muito obrigado. Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores inscritos para a explicação pessoal. Inscrito, senhor presidente. Gostaria também, né, todo o pessoal já parabenizou o Zé Weto pelas homenagens lá. Parabéns, Zé. A gente trabalhou junto aí, sabe do excelente policial que você foi, né, e foi bem merecido. Parabéns para você. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos e vamos todos com Deus. Um grande abraço a todos.